A categoria dos fundos imobiliários hoje é uma das categorias mais famosas no mundo dos investimentos. Mas e aí, será que ainda vale a pena investir nesse tipo de investimento? Hoje eu estou com o Gustavo Schula, sócio e cofundador da Stocks, para a gente entender um pouco mais sobre esse cenário, falar um pouco de fundos imobiliários e ver se ainda realmente vale a pena investir. Tema no mínimo polêmico. Vou falar um pouco aqui sobre o fato deles serem um pouco superestimados, né? Hoje no mercado de fundos imobiliários existe um marketing muito grande nesse tipo de produto. Eu não sei muito ao certo o porquê que falam tanto, mas é porque ele é muito assim, ele tem um sex appeal, vamos dizer assim. Recebe dinheiro todo mês. Recebe dinheiro todo mês, cai ele na conta. E assim, ele rende geralmente, ele rivaliza com o Tesouro Selic, né? Eu diria que ele rivaliza mais com títulos de renda fixa e fundos de renda fixa que pagam CDI mais alguma coisa, ou talvez o IPCA mais alguma coisa ali. Mas mais próximo disso. Se fosse rivalizar com o CDI, ninguém compraria, né? Ninguém compraria. Um pouquinho mais. Isso que o Leão falou, realmente, né? Você recebendo dinheiro todo mês é muito legal de ver o dinheiro caindo na conta e tem um marketing muito forte em cima disso. Mas tem uma outra coisa também que é um ponto super válido, que é o fato dos fundos darem menos trabalho do que gerir um imóvel e muitas vezes tem um rendimento superior. Às vezes tem pessoas que têm imóveis que o aluguel é muito baixo comparado com o que os fundos imobiliários pagam de yield mensal. E você consegue também diversificar os seus locatários, né? Assim, se você tem um imóvel, por exemplo, se der alguma coisa, caiu um poste em cima dele, tiver um incêndio e você não tiver seguro, até mesmo se tiver seguro vai ser uma puta dor de cabeça, né? E no fundos imobiliários não, você consegue diversificar, ele tem um pouco de shopping, tem um pouco de galpão, dívidas, né? Do mercado imobiliário e entre outras opções. Então, por conta disso, também é uma outra grande vantagem que faz eles serem tão famosos no mercado. E também vale lembrar que hoje, praticamente tudo que a gente recebe é tributado pelo governo. Mas os dividendos dos fundos imobiliários ainda não são, apesar de que, volta e meia, sendo o governo de esquerda ou direita, sempre tem algum plano para taxar, né? Poderia dizer que a gente espera isso de um governo que foca mais no social, mas o próprio Paulo Guedes, que é um grande liberal, estava estudando taxar os dividendos dos fundos imobiliários. Então, assim, por enquanto, né? Dá para aproveitar um pouquinho esse hype, mas tá prestes a acabar, assim, eu diria, na minha opinião. Sim, assim, o Brasil é meio estranho nesse ponto, porque a maioria dos países já é tributado e aqui os dividendos não são, o JCP 15%, então tá tendo uma discussão muito grande sobre essas duas formas de remuneração e não vale nem falar aqui como é que tá funcionando hoje, porque no Brasil muda tão rápido as coisas, mas no momento os dividendos são isentos. Mas assim, né, a gente falou um pouco dos pontos bons, né, fica até parecendo que não tem objetivo principal do vídeo, mas assim, nem tudo são flores, né, os fundos imobiliários eles têm alguns, né, muitos defeitos, começando assim um pouco da oscilação, né, da cota dele na bolsa, que o pessoal não presta muita atenção nisso. Tem gente que investe em fundos imobiliários e não sabe o que é IFIX. Exato, e tem um grande problema dos fundos que começa lá na parte da regulação, que é o fato deles terem que ficar distribuindo praticamente todo o lucro que eles geram. Isso faz com que, diferente de uma empresa que pode reinvestir grande parte dos lucros nos projetos, o fundo imobiliário vai ter que distribuir isso para os cotistas e vai ter que ficar fazendo um monte de emissão para poder comprar um novo imóvel ou algo do tipo. Então isso acaba prejudicando um pouco, porque aí tem emissão atrás de emissão, aí tem subscrição, será que vale a pena entrar na subscrição, não vale a pena, aí vira aquela confusão, aí fica difícil para um investidor médio fazer conta ali, fica meio perdido, a corretora manda mensagem toda hora para fazer subscrição e pelo amor de Deus, tem essa parte que realmente não é tão simples quanto parece. Quanto divulgam ser simples, né? É um investimento muito mais complexo. Só de ter essa categoria da subscrição, é bom falar também, quando eu comecei a investir, eu recebia muito, eu investi em fundos imobiliários. Eu sempre recebia lá a subscrição, eu falava assim, o que é isso aqui? Eu não sabia o que era. E depois, quando você vai ver uma coisa muito complexa, dependendo do tipo, né? Tem votação, que o seu voto realmente tem peso e tal. Então, assim, não é tão simples como vendem ser, né? Exato, você tem que saber muito bem o que você está fazendo ali, porque na grande maioria do tempo você vai estar comprando uma coisa e vai estar perdendo dinheiro. Isso considerando que você está reinvestindo tudo que você recebe, porque se você compra fundo imobiliário e não reinveste, mais pra frente no vídeo a gente vai mostrar aqui, você está literalmente jogando dinheiro fora. Aqui na Stocks a gente gosta sempre de prezar por uma coisa, a gente sempre fala para o cliente, né, e para as pessoas que acompanham nossos vídeos aqui, que a melhor carteira não é a carteira que rende mais e nem a carteira que é mais segura ou a carteira que tem mais liquidez. A melhor carteira é a que tem a melhor relação entre risco e retorno. E os fundos imobiliários não têm uma relação risco e retorno muito bacana. Hoje eles pedem para muitos benchmarks, muitas outras opções de investimento. E assim, tem esse princípio também, né? Para que eu vou escolher essa categoria de investimento se eu tenho um outro melhor que rende mais
e tem uma posição muito mais segura dentro do mercado. E para exemplificar isso, a gente vai jogar aqui na tela um estudo da Itaú Asset que vai falar da relação entre o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, com o IDIV, que é o índice das empresas, 50 empresas ali mais ou menos, que mais pagam dividendos historicamente, dentre outros filtros, né? E acho que é bem legal porque eu comentei no início do vídeo que na parte teórica de regulação do fundo, o fato dele ter que distribuir grande parte dos lucros faz ele estar atrás das empresas. E aqui nesse estudo a gente consegue ver isso na prática, né? Então tem um gráfico aqui, o da esquerda, que mostra a diferença da performance, né, da rentabilidade ao longo do tempo do DIVO 11, que é um ETF que replica o índice de dividendos das empresas que pagam dividendos, com o IFIX, do índice dos fundos imobiliários. A gente vê que o DIVO 11 rendeu quase 6% ao ano a mais do que o IFIX. Então isso é uma evidência empírica ali de que realmente as empresas conseguem gerar mais valor para os acionistas do que os fundos conseguem gerar para os cotistas ao longo do tempo. E também tem uma coisa que a gente vem, né, falando muito nos vídeos que a gente está fazendo, que é o seguinte, a questão da gestão passiva contra a gestão ativa. Existe um movimento no mercado, que existe realmente uma tendência de migração, até porque a gestão passiva, ela realmente consegue bater muito na gestão ativa a longo prazo. E tem esse trabalho também, né, investir em fundo imobiliário, a gente fez um outro vídeo sobre isso no canal também, sobre tomar cuidado com esses títulos chamativos, né, os melhores fundos imobiliários para se investir. Todos os fundos imobiliários exigem um estudo para que você invista nele. Não é só entrar naquele vídeo daquele influencer que você gosta, que ele vai estar falando dos melhores 5 fundos imobiliários, os que pagam mais no ano de 2025 e pronto, tá resolvido. Aí você investir só nos famosos. Eu acho que eu tenho até uns aqui de cabeça. MXRF11, XPMG11, HGLG. Então assim, XPML11, shopping da XP, né? Então assim, tudo isso é muito conhecido, é muito batido no mercado. E até esses fundos imobiliários que tem muitos estudos sobre ele, por eles serem fundos imobiliários muito hypados, né? Ainda assim, não basta você estudar um pouquinho, né? Através de um site ali de números da bolsa e pronto. Não, você tem que fazer uma análise realmente muito séria, porque você está confiando o seu dinheiro para uma gestora que investe em imóveis. E aí você fala assim, pô, mas eu consigo, ou sei lá, o pessoal de alguma casa de análise consegue bater o próprio DIVO 11 aqui. Tudo bem, tem gente que investe em fundo imobiliário que realmente ganha dinheiro, mas não é o nosso foco, porque isso eu até gosto sempre de falar, eu falei no outro vídeo, que esse tipo de pessoa que está sempre ali batendo o índice é um outlier, é como se fosse jogador de futebol. Tá num meio extremamente competitivo e a probabilidade dele continuar com essa consistência nos próximos 10, 20 anos é muito baixa. É porque a pessoa aposenta e tal, sim, vai entrar outra pessoa no mercado. E por conta disso que a gente gosta de usar os índices, né, os ETFs, e o DIVO 11 é uma solução muito boa, porque além de ser mais simples e mais prático de investir, ele rende mais do que a média dos fundos imobiliários. Então você não está abrindo mão de rentabilidade para investir nesse ETF. Eu falei no início do vídeo que eu ia mostrar um gráfico para mostrar como que funciona o reinvestimento dos proventos dos fundos imobiliários. E nesse gráfico aqui da direita a gente vê claramente isso. Se você não reinvestisse nada que caiu na sua conta investindo em FIIs, essa linha rosa aqui embaixo do gráfico que mostra que sua performance seria negativa, estaria perdendo dinheiro, ao contrário do DIVO 11, que a rentabilidade está ali na casa dos 50%. Esse gráfico aqui mostra que, apesar de ter uma renda menor do IDIV, de 34 mil contra 64 mil do IFIX, a valorização das empresas é maior do que a dos fundos. E eu volto naquele ponto que eu falei das empresas poderem terem mais liberdade para usar os lucros ali que ela gerou ao longo dos anos, ao contrário dos fundos imobiliários que ficam dependendo muito ali das emissões. Isso da renda aqui que eu comentei, a gente vê num outro gráfico que mostra que, de fato, o IFIX, os fundos, né, eles têm uma consistência muito maior no pagamento de dividendos, ao contrário do DIVO 11, que tem uma oscilação maior, mas que a valorização dele mais se compensa isso ao longo do tempo. Ou pelo menos compensou, né, nos últimos anos. A gente espera que isso continue acontecendo nos próximos anos. Bom, então assim, aqui a gente tira algumas conclusões sobre o fundo imobiliário, né? A gente percebe que não é o que vendem. Beleza, não é um investimento que a gente descarta 100%, por mais que a gente não goste de trabalhar com ele aqui na Stocks, mas pode sim, né, eventualmente estar na sua carteira. Porém, a gente recomenda o fundo imobiliário mais quando você quer gerar um fluxo mensal, né? Por exemplo, recebi uma herança, eu quero uma renda mensal de aproximadamente 20 mil reais. Recebi uma herança de 2 milhões. Beleza, o fundo imobiliário é uma opção porque você vai ter a rentabilidade ali, mas ainda assim, ao longo do tempo aquele dinheiro que você tem também investido vai desvalorizando, né? Então assim, nem nesse caso
eu diria que é a melhor opção. Então assim, nossa opinião é basicamente essa, tá? Os fundos imobiliários não são tão ruins, mas o ponto é, tem opções melhores. A gente brinca até que é uma renda variável pagando o que a renda fixa paga. Verdade. Então a gente acha que é uma relação de risco-retorno desfavorável para o investidor e por conta disso a gente prefere usar outras opções na hora de montar uma carteira. E se você quer ter uma carteira de investimentos personalizada, preenche o link que está aqui na descrição para a gente marcar uma reunião, entender melhor das suas dores, dos seus objetivos. É uma reunião sem compromisso que futuramente podem render muitos bons frutos, não é isso? Exatamente. Acho que é isso. Valeu demais, Leão. Valeu. Tamo junto, gente. Até a próxima. Até a próxima.